Boa noite! Ao som desse mantra do meu querido Paulinho Mosca. Calma. Muita calma, né, gente? Olha que linda essa letra. E é o que a gente tá precisando, né, agora, nesse momento, não é? Calma. Calma que o ano está acabando. Calma que tudo vai ficar bem. Calma que o que você está passando aí vai passar. Você vai aprender com tudo isso. Então, eu vou esperar um minutinho para esperar o pessoal ir entrando para a live. Ok? Enquanto isso, você pode mandar um aviãozinho aqui, ó, pro pessoal. Muito bem, muito bem. Muito bom. Muito bem-vindos. Você pode ir mandando aí um direct pro pessoal entrando para nossa live de domingo, nossa live aula, que hoje vai ser muito especial. Preparei uma aula para vocês, ó. Aninha, Leone, Cida, minha mãe, ó, aqui online, Isabel. Bem-vindos, bem-vindos. Muito bem. Amo essa música. Dani, deixa eu colocar aqui o tema pra gente se situar. E o pessoal que for entrando também já saber o que nós estamos conversando, sobre o que nós estamos conversando hoje, né? E o tema da nossa live hoje é indiferença nos relacionamentos. Ok? Vou fixar. Muito bem. Deixa eu desligar aqui a música. Pronto. Indiferença nos relacionamentos. Se você tem alguma amiga ou amigo que precisa assistir essa live, tem um aviãozinho aqui embaixo. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que você pode salvar vidas. Você pode ajudar outras pessoas aí, né, que precisam de alguma forma ouvir esse tema. Tudo isso que eu vou falar hoje, né, na verdade, para poder ter uma tomada de consciência, mudar algum padrão de comportamento ou mesmo sair de uma relação tóxica. E por falar em relações tóxicas ou relacionamentos tóxicos, nessa madrugada eu recebi um e-mail, né, e abri agora pela manhã, e eu fiquei assim bem impressionada com a mensagem dessa pessoa que me mandou. Ela é uma seguidora aqui do meu trabalho, né? Ela segue minha página do Instagram que já tem um tempinho. E ela me mandou um e-mail, pediu: Alessandra, por favor, se você puder compartilhar nas suas redes sociais esse meu desabafo, né? Tudo isso que eu tô passando agora nesse momento, eu autorizo, óbvio, não vou citar o nome dela, né? E tem alguns pontos também que eu vou omitir também para não ficar muito claro aí, talvez o companheiro dela também acompanha o meu trabalho, então é algo um pouco delicado, né? Mas é um texto que talvez, se você ouvir, você pode se identificar, ou você pode identificar alguém que você conheça que de alguma forma passou por isso, tá? Então, o título do texto, desse e-mail que ela me mandou, dessa seguidora, diz o seguinte: vou virar esta página. E o mais interessante é que ela colocou a data, ó, dia 12/12/2020.
Olha, eu acho que foi marcante essa data. Vai ser marcante para ela essa data, ó. Vou virar esta página. Oi, Lucas! Um beijo, amado! O que eu vou relatar após algumas sessões de terapia estão me fazendo reconhecer o quanto eu tenho sofrido. Mas com esse sofrimento interno constante, tentava ignorar minhas emoções e ser forte. Ignorando o quanto estava sendo agredida emocionalmente. Tenho que falar um pouco sobre isso pela clareza que tenho hoje sobre o meu relacionamento. Forte, né, Aninha? Vivemos o que tinha de mais apaixonante de uma relação. Cuidado, atenção, companheirismo, conexão, sexo. Parecia que um adivinhava o pensamento do outro. Em 2019, quando ele resolveu ir embora para uma outra cidade para trabalhar, por ter perdido o emprego aqui na cidade e querer novas experiências, eu não me encaixei mais na vida dele. Tipo um abandônico, nós vamos falar sobre os abandônicos hoje. Mas mesmo assim fiquei amarrada. Não desconectei um dia sequer dele, mesmo ele estando em outra cidade e me deixando aqui nessa cidade. Mas ele foi. Foi porque quis. E eu fiz tudo isso, fiquei presa a ele também porque eu quis. Por carência. Nós dois mantivemos contato e romantizamos uma relação que já tinha acabado. Olha que interessante isso, gente. Nós dois mantivemos um contato e romantizamos uma relação que já tinha acabado. Nós fazemos isso inconscientemente, gente. Isso é muito comum, tá? Às vezes a gente pensa assim, ai, oi, Darlinha, amada. Então, às vezes a gente pensa assim, ai, a gente romantizar algo que tá acabado, romantizar algo que não existe. Gente, fazemos isso muito e o tempo todo, né? Sei que nos momentos de solidão dele, ele me ligava e eu estava fazendo planos para ir passar férias com ele. Me disse que se casaria lá e que não era para eu ir, porque dessa forma eu poderia ficar por lá. Ou seja, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem, né? Então ele mudou de cidade, prendeu essa moça a ele, certo? Mas ao mesmo tempo, o que ele fez ali? Falou assim, eu acho melhor a gente, né, você não vir mais pra cá, porque eu arranjei uma pessoa aqui, eu vou casar. Ou seja, bem rápido, sabe? Assim, menos de um mês, 2 meses, né? Ou seja, naquele dia percebi... Peraí. Ah, tá. Naquele dia percebi o que ele seria capaz de fazer por dinheiro. E de novo me senti usada. Largada para segundo plano. Mas não deu certo o casamento. Porque de novo perdeu o emprego. Ou seja, estava em outra cidade, né? Se relacionou com uma menina que parece que tinha grana, né? Não deu certo lá, perdeu o emprego e parece que a menina também deu o pé na bunda dele, né? Tudo errado, né? Tudo errado. Ou seja, não conseguiu trabalhar no serviço que ele estava trabalhando lá e resolveu voltar para a cidade onde eu moro. E eu, de novo, aceitei, querendo resgatar e apostando tudo. Ela aceitou ele de volta. Depois de 12 meses tentando, ele apronta outra novamente. Cheguei ao fundo do poço de novo. Aliás, talvez de lá eu nem tinha saído ainda. Ele me disse que quero viver minha vida, quero meu espaço, não quero ninguém comigo, quero sair para caçar, tá, gente? E quando não quiser nada, quero ficar sozinho, não quero ficar com ninguém. E foi assim. Doeu muito quando ele pegou um pouco de coisas e marcou o melhor dia para buscar o resto. E fiquei convivendo com as coisas dele durante 3 dias. Imagina essa moça olhando para as coisas dele, para tudo aquilo que esse rapaz fez com ela. E ela resgatando tudo aquilo que ela viveu ao longo desse tempo com ela. E principalmente a parte da relação que foi extremamente tóxica, né? Ok. Quando acordei, percebi que aquelas roupas estavam me fazendo muito mal. Pedi para ele buscar, e ele disse que iria buscar quando ele pudesse.
tipo uma ferida machucada. Largada, falei que não era para ele pegar. Largada, falei que era para pegar o mais rápido possível. E assim ele fez e foi embora. Ele me feriu e foi embora. De novo, sem olhar para trás. Olha o abandônico de novo aí. Entendi que não era a primeira vez, e sim a terceira vez que ele havia me abandonado. Acho que ele voltou e tentou me punir por ter voltado, e até mesmo por eu ter aceitado ele de volta. Ela começa talvez a imaginar o que poderia ter acontecido, porque a dor leva a gente a fazer isso, tá, gente? Recebi nesses 12 meses várias agressões emocionais, do tipo: não sou apaixonado por você, estou me ferrando pra você, eu não vou falar palavrão, tá? Não me sinto bem com você perto da minha família, não suporto o seu filho, você não vai comer isso, acabou, eu não te amo mais. Vivenciei o total desinteresse que uma pessoa pode sentir pela outra. Diariamente ouvindo coisas que machucaram muitos desses 12 últimos meses, quando ele percebia que eu não estava triste e cansando, chegava a me falar. Poxa, quando ele percebia que ela estava triste, já para falar, nossa, deixa eu dar um basta nessa relação, aí ele entrava com o comportamento manipulador dele. Você é minha. Sempre vai ser minha. Eu quero me casar com você. Quero que você me dê uma filha, senão vou te largar. Olha isso, gente. Finalizando, estou triste, magoada por mim, por ter dado o direito de me magoar tanto. Mas eu dei esse direito a ele. Estou me punindo por ter aceitado migalhas. Profissionalmente, sou muito bem resolvida. Como posso deixar alguém fazer isso comigo? Ele saiu. Ele foi embora. Mas ainda continua mandando mensagem para mim. Entendi que vivi de 2 anos para cá. Entendi tudo que vivi de 2 anos para cá. Está doendo muito e está crônico. Tem muita coisa para sair da caixa. Não consegui ainda virar a página. Não posso ter recaída. Olha que profundo e forte isso que eu recebi, tá, gente? De uma seguidora. E me tocou profundamente porque às vezes a gente pensa, né, que a gente olha para um relacionamento e fala assim, poxa, que relacionamento bacana dos dois, né? E a gente mal sabe o que a pessoa está passando ali, né? Porque a gente não compartilha essas coisas, né? A gente vai guardando isso. A gente vai guardando, em muitos momentos nós vamos nos ferindo com tudo isso, não é isso? E isso vai virando uma bola de neve. Até a gente dar um basta e falar assim, deixa eu correr atrás de uma rede de apoio para me ajudar. E eu fico muito feliz por a gente, de alguma forma, o meu trabalho, né, a minha página, com as lives que eu faço aqui todos os domingos, ajudando muitas mulheres e homens também, tá, gente? Que não pensem, tá, vocês, que não existe mulher que é abusiva, que tem de monte, tá? Assim como tem homens, existem mulheres também que são abusivas. Mas, óbvio, né, se a gente for colocar aqui na balança, tem mais homens, né? Ai, a Ana colocou aqui, se estiver aqui, tem todo o meu respeito. Ah, que lindo, Ana, que coisa linda. E apoio, né? Na verdade, eu acho que tem o apoio de todas nós, né? Porque tem meu apoio, tem meu suporte, né? Eu acho que aqui, nesse mundo, gente, nós somos uns pelos outros. E pra mim tá cada vez mais claro que o trabalho que eu faço na Morada Generativa tá muito pequeno. Eu preciso falar com a massa e ajudar as pessoas de alguma forma com esses anos que eu tenho aí de estudo, de trabalho dentro da programação neurolinguística, da hipnose, da terapia sistêmica familiar. Então, eu acho que é isso, a gente se apoiar, nós somos uns pelos outros, né? E assim, mandando muita vibração pra essa mulher, essa grande mulher, ela conseguir se reerguer e sair dessa situação e dessa relação tóxica. Bom, e acho que o e-mail dela, a mensagem que ela me mandou, vai muito ao encontro também do tema de hoje, né? Que é o quê? Indiferença nos relacionamentos. Eu gosto de usar a seguinte metáfora.
Imagina você, né? Você prepara o jantar e aí você espera o seu marido ou seu namorado chegar do trabalho. Ele chega do trabalho, é extremamente monossilábico, fala oi, tudo bem, no máximo, mas ele nem pergunta como foi seu dia. Entra pra dentro do banheiro, toma um banho e depois ele senta na mesa pra poder jantar, né? Você cansada também, porque trabalhou o dia todo, mas chegou mais cedo do trabalho pra fazer a janta, né? E aí, você senta, serve o seu prato de comida, ele serve o prato dele de comida, vocês sentam ali, frente a frente, e aquele silêncio ensurdecedor. E aí, de repente, você solta a pergunta: como é que foi seu dia? E ele responde monossilábico: foi ótimo. Apenas. E ele termina de jantar, vai pra televisão, assistir uma Netflix, assistir um jornal, sei lá o que ele vai fazer, mas ali com aquela mulher que ele convive há anos e que tem filhos e tudo mais, ele não quer diálogo, entende? E vira um ciclo vicioso de anos, até essa mulher dar um basta e dizer o seguinte: chega. Pô, Ale, mas é só mulher? Não, tem homens também. Eu participei de um caso aqui recente onde houve uma separação, né? São clientes meus e teve uma indiferença também de uma das partes, né? E o homem saiu extremamente ferido dessa relação, né? Um homem que doou muito e ao mesmo tempo não recebeu muito. E eu também tive um outro caso de separação onde a mulher doou muito e de alguma forma ali foi sufocada porque ela não recebeu nada, né? Então, infinitas possibilidades podem acontecer. Mas olha que interessante, um caso bem simples, corriqueiro, mas que a gente passa talvez assim diariamente, né? Nas nossas relações, com as pessoas que a gente convive, enfim. Mas olha só que legal. Eu fui buscar no dicionário Aurélio, né, o nosso amigo Aurélio, o que significa indiferença. Tem até uma música do Chitãozinho e Chororó que é o melô do karaokê, né? Que é aquela: e nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas tem a ver com um pouco de indiferença, não tem a música? Ou, tipo, mas pra que viver fingindo, né? Ou seja, a pessoa fica ali, na verdade, assim, mascarando todos os sentimentos, fica indiferente, né? Porque eu não posso dizer e demonstrar pra pessoa que eu a amo, né? Mas enfim, a indiferença quer dizer o seguinte: qualidade de indiferente, desinteresse, desprendimento, desdém, desprezo, insensibilidade, apatia, né? Se a gente fosse resumir um pouquinho mais, né, na prática, né, a indiferença é você tratar o outro como se a pessoa fosse um desconhecido, como se a pessoa fosse uma pessoa distante de você, como se ela não demonstrasse sentimentos, entende? Não demonstra sentimentos. E quando a pessoa que é vítima da pessoa que é indiferente tenta buscar a pessoa ali, né, naquele momento, ela olha nos olhos e enxerga só um vazio. É assim que acontece, né, dentro das relações. Como que a indiferença, de alguma forma, impacta dentro dos relacionamentos. Você está passando por uma situação parecida? Você se relaciona com alguém que é indiferente? Ou você se percebe sendo indiferente? Porque, gente, é importante a gente ter essa tomada de consciência, né? Eu falei na live da semana passada, mas uma menina que estava assistindo a live, ela falou assim: meu Deus, a Lê tá falando de relacionamento abusivo, eu percebi que eu sou abusiva, né? Então ela teve uma tomada de consciência ali, né? Que na cabeça dela ela não era abusiva, ela descobriu que ela era abusiva, né? E tá tudo certo. E talvez você se perceba indiferente na relação. Ou talvez você é vítima de uma pessoa que é indiferente, né? Mas vamos lá, a gente tem muita coisa aqui pra falar hoje, nessa noite. E eu quero que você pegue o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis, a sua borracha, pra gente estudar junto, tá? Porque eu acho que é um tema que a gente precisa debater, que a gente precisa entender e principalmente perceber como nós estamos agindo nos nossos relacionamentos. Você vive no automático? Ou você está no seu estado de presença, percebendo os seus sentimentos, percebendo com quem você se relaciona, percebendo como está o seu relacionamento, o seu casamento? Como é que é aí pra você? Me conta. Tá no automático ou não? Hã?
Bom, quando a indiferença, eu tô aqui com várias anotações, gente, porque de fato eu preparo uma aula para vocês, tá? Então, quando a indiferença aparece, né, está na hora de repensar algumas questões. Então, eu vou falar algumas questões que eu coloquei aqui, que são perguntas, para você começar a refletir se faz sentido para você ou se você de fato está mergulhada nisso, ok? A primeira pergunta é: como é que está a intimidade de vocês enquanto pessoal? Deu uma pausa aqui e voltou. Vocês estão me ouvindo bem? Só me dá um joinha, só para eu saber se vocês estão me ouvindo, que o vídeo foi pausado aqui. Estão me ouvindo bem? Ok. Como está a intimidade de vocês enquanto casal? O sexo é frequente ou não? Vocês estão transando bem? Não? De vez em quando? Raramente? Uma vez por mês? Tem 5 anos que vocês não transam? Como é que tá? Você não precisa responder aqui pra mim não, tá? Responde aí no seu caderninho. Por isso que eu falo pra vocês, peguem o seu caderninho, que é o nosso caderninho da cura, pra gente poder dialogar sobre isso aí e você estudar junto comigo. Então, como é que está a relação íntima de vocês? Né? Vocês estão tendo relações íntimas com frequência? Não. Você que procura? Não. Geralmente é ele que procura, mas quando procura também é uma coisa bem xoxinha, né? Ai, Ale, tá difícil, tá complicado, né? Responde aí pra mim. Existe troca de carinhos entre vocês? Quando eu falo troca de carinhos, tá, gente? É beijo, abraço, feedbacks, tipo assim, nossa, tão bom quando você faz essa comida gostosa, tão bom quando você passa esse perfume, eu acho que você fica tão bonita quando passa esse batom, né? Existe isso entre vocês? Existe um diálogo diário entre vocês? Responde aí pra mim, sim ou não. Se você quiser justificar, você coloque também, você pode colocar. E beijo, gente, não é aquele beijinho selinho não, tá? Beijinho selinho, até meu filho dá em mim, tá? É beijo, beijo, beijo. Tem beijo, aquele beijo, tá? Beijo. Tem? Não? Ou raramente? Ou assim, uma vez por mês? Responde aí pra mim. Vocês fazem alguma atividade diária juntos? Isso é importante, tá, gente? Vocês possuem algo em comum? Quando eu falo algo em comum é o seguinte, existem casais que eu atendo que eles gostam de fazer trilhas de bike juntos, então eles têm algo em comum. Então todo final de semana eles fazem trilha, eles às vezes ou vão sozinhos ou vão com uma turma, né? E foi super legal para a relação deles, entende? Que hoje eles têm algo em comum que eles fazem juntos e a relação foi para um outro caminho, né? Então o marido era muito sedentário, agora ele pratica atividade física, ele faz musculação, né? E a esposa também, de alguma forma, arranjou um hobby diferente daquilo que ela fazia, né? Isso é muito legal. Eu tenho casais que eu atendo também que amam jogar beach tênis, então eles têm algo em comum, eles vão jogar beach tênis juntos. Eu tenho casais que trabalham juntos, mas que quando chegam em casa tem uma rotina gostosa, entende? Eles têm uma troca legal, né? Mas eles têm algo em comum, tá? Responde aí pra mim. Vamos lá. Você vê o seu parceiro ou sua parceira mais como um amigo, um filho ou um amante? Amante é aquele namorado, né? Aquela pessoa assim que você olha e fala assim, nossa, que homem! Ou quando você olha pra mulher e fala assim, nossa, que mulher, né? Enfim, como é que é isso pra você? Como é que você vê o seu parceiro? Se você vê ele como amigo, opa, só como amigo é um problema. Se você vê ele como um filho, é um BO do tamanho de Júpiter, certo? Se você vê ele como amante, ok, tá tudo certo, né? Você está enxergando aí algo, né, que está relacionado a uma relação a dois. Muito bem. Vocês compartilham sonhos, metas e objetivos? Como é que é isso? A gente compartilha sonhos, por exemplo, eu quero viajar para fora do Brasil e ele também, a gente tá bolando uma viagem, sei lá, para Gramado, para praia, enfim,
Infinitas possibilidades. O que eu quero que você responda aqui pra mim é: se vocês compartilham algo juntos, metas, objetivos, vamos juntar tanta grana, um valor X de grana e vamos investir no mercado de ações, entende? Então, assim, isso é compartilhar sonhos, metas e objetivos. Vocês fazem isso? Não? Responde aí pra mim. Suas contas bancárias são conjuntas? Você sabe quanto o seu parceiro ganha por mês e ele sabe quanto que você ganha? Ai, Ale, que indelicado. Por que eu tenho que saber isso? Por que eu tenho que... Não, cada um tem sua conta e cada um ganha o valor lá e a gente tem que compartilhar isso. Gente, isso está errado. A partir do momento que você casa, a partir do momento que você tem uma relação a dois ali, onde os dois juntam escovas e eles resolvem ali ter uma família... É compartilhado, tudo é compartilhado. Ah, Ale, mas eu ganho muito mais que o meu marido, ou o meu marido ganha muito mais do que eu. Mas peraí, isso é uma parceria ou é o quê? Isso é um casamento ou é o quê? Sistemicamente, quando o casal não compartilha isso, tá, gente? Lá na frente, a conta não vai fechar, entende? Então, tudo do casal precisa ser compartilhado, precisa construir um vínculo. Desde o vínculo afetivo, um vínculo que consiste em algo em comum, enfim, o vínculo ele precisa ser estruturado. Faz sentido para vocês? Coloca aqui para mim, por favor, no bate-papo pra gente poder interagir, tá? Outra coisa, você se pega em muitos momentos triste e se sentindo sozinha ou sozinho? Você se pega em muitos momentos se sentindo triste, sozinho? Mesmo estando com alguém ao lado? Você se pega, sim, em alguns momentos com essa sensação? A próxima pergunta é a seguinte. A Aninha colocou aqui, ó, total sentido, ó. Quando você tenta fazer uma DR, você sabe o que é, né? Discutir relacionamento, que muita gente corre disso, né? Mas quando vocês tentam fazer uma DR para dizer o que você sente, o que você percebe, que ele é um pouco... alguma coisa que você percebe do cara ali, ou da mulher que você se relaciona, né? Você percebe essa pessoa, tipo, com um tom de deboche, né? Ou tenta te cortar. Então, toda vez que você quer discutir a relação, para falar alguns pontos positivos, outros pontos a melhorar, você percebe que ele vem com um ar de deboche, ou de alguma forma tenta te cortar. Isso acontece? Coloca aí pra mim. Ele ou ela, né? É muito mais aberto e presente quando está entre amigos ou família do que quando está contigo? Isso acontece? Coloca aí pra mim. Você se sente desejado ou desejada na relação? Você sente que o seu parceiro olha pra você e te deseja? Ou você olha pro seu parceiro e fala assim, nossa, né? Que homem, que mulher, né? Isso acontece? Não? Não com muita frequência? Como é que é isso pra você? Ruim? Ok. Isso é tão interessante, gente. Eu tava refletindo com uma cliente na semana passada sobre isso, porque ela falou o seguinte: ai, Ale, eu não vejo que ele me deseja enquanto mulher, mas pelo menos ele é um bom pai. Ele é um bom pai, ele é um bom provedor. Opa! Não, gente. Não, tudo errado. Vocês casaram, vocês precisam ter uma cumplicidade, vocês precisam de troca. Não tá tudo bem, né? Relacionamento, eu falo que é igual empresa, a gente precisa saber administrar isso dia após dia. Vão ter meses que a empresa vai dar uma caidinha, tem meses que a empresa vai ter um alto ganho de faturamento, né? Mas a gente não pode deixar passar. Ah, ele é bom nisso aqui, tudo bem. Se ele não me desejar, ou não me der beijo, abraço, ou ser carinhoso, tudo bem, tá tudo certo. Ele é um bom pai, ele é um bom provedor da casa. Não, gente, não. Não aceite migalhas. Ponto. Faz sentido? A próxima pergunta é a seguinte: você tem uma relação medíocre? O que é medíocre, gente? Você tem uma relação bem mediana, bem mais ou menos? Você tem essa relação? Como é que é isso pra você? Ok, Ale, tá tudo certo. Depois dessas perguntas matadoras, eu entendi tudo, né? Mas não sei, o que eu vou fazer agora?
que eu vou fazer agora? Né? Eu gosto de brincar com a famosa frase, quem sou eu agora na fila do pão? Né? Quem é você na fila do pão? Você sabe quem é você na fila do pão? Né? Estou perdida. Estou totalmente perdida. Ok, você falou tudo isso fez sentido pra mim, eu me vejo nessa situação dentro do meu relacionamento, mas, tipo, como é que eu posso mudar essa indiferença? Não sei. Alguma mágica, alguma coisa que você possa passar pra gente aqui? Ó, a Janaína colocou aqui, ó, com as outras pessoas não falta assunto, mas comigo silêncio ou assuntos apenas o interesse dele. Olha só que interessante, né, Janaína? Ó, para algumas pessoas, assim, diálogo super aberto, mas quando é comigo, é o silêncio, sabe? Aquele silêncio que dói lá no fundo da alma, né? Ou coisas apenas do interesse dele, ele não quer saber nada de mim. Ou seja, eu sou em muitos momentos invisível perante a ele. Lembra da pergunta? Você se pega em muitos momentos triste, se sentindo sozinha, né? Ok. Bom, se a indiferença... Eu vou trazer 3 pontos aqui da indiferença, tá, gente? Mas se a indiferença parte de você para com o outro, tá? É bem mais fácil de resolver, tá? Nossa, Ale, jogou um balde de água fria aqui em mim. Mas é claro, gente, porque assim, ó, porque depende de você, não depende do outro. Se a indiferença parte de você, porque depende de você e você que vai mudar isso. Você que vai em busca dessa mudança, né? Mas se a indiferença, se você se percebe indiferente perante ao outro, eu vou fazer algumas perguntas pra você, tá? Aonde foi que você se perdeu nessa relação? Você sabe? Onde foi? A outra pergunta é, será que você trouxe a sua identidade de mãe e jogou a sua mulher dentro de um buraco? Porque existe isso também, tá, gente? A mulher, ao longo do tempo ali, do namoro, ou mesmo no casamento, ela vira mãe do cara, ou vice-versa, tá? Tem homens que viram pais das mulheres com as quais ele se relaciona, e aí vai passando o tempo, vai perdendo tudo, admiração, vai perdendo tudo, né? E aí você olha pra pessoa e você, tipo assim, cara, não sinto nada, não sinto nada, não sinto vontade de beijar. Quando ele chega perto, assim, eu quero morrer, né? Assim, eu tenho uma cliente, pra vocês terem uma ideia do nível de indiferença que pode chegar a um relacionamento. Ela comprou, sabe aqueles travesseiros enormes, assim, ó, que você pode dormir abraçado com ele? Ela comprou e colocou no meio da cama, mas ela justificou pro marido que ela comprou aquele travesseiro por conta da coluna dela, que ela precisava de algo ali para ela poder abraçar e agarrar, mas na verdade não era porque ela não queria que o marido encostasse nela à noite. Olha a que ponto, Brasil, né? Mas tá tudo certo, né? Ela não quer sair da relação, mas agora ela teve que olhar para essa indiferença, porque o marido dela, de alguma forma, sofre com isso. Faz sentido? Vamos lá! Aonde você deixou a sua mulher? Onde você deixou ela? O que fez você ficar todos esses anos acomodada nessa relação? O que fez você ficar esses anos todos acomodada nessa relação? O que você fez? Você ficou aí parada, não reagiu, foi empurrando com a barriga, foi seguindo a vida igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Você fez isso? E aí? O que virou? Deu ruim? Como diz os adolescentes que eu atendo, deu ruim? Ok. O que te impediu de mudar e de cuidar, talvez, do seu corpo e da sua alimentação? Porque, gente, olha, quando a gente se perde da nossa mulher, a gente se perde de tudo, tá? A gente deixa de se cuidar, a gente relaxa com o nosso corpo, principalmente quando a gente tá indiferente com a pessoa com a qual a gente se relaciona, a gente fica aquele vazio, a gente não quer separar porque tem um apego, mas ao mesmo tempo também não tá feliz, né? E aí tá todo mundo triste, todo mundo ali chateado, enfim. Aí eu vou descontar em alguma coisa, vou descontar na comida, né? Vou comer aqui e vou engordar até explodir. A moça que eu falei que comprou aquele travesseirão, pra vocês terem uma ideia, ela era coach de emagrecimento, ela engordou 15 quilos.
15 quilos, tá, gente? E ela é um perfil de uma mulher indiferente. Ela foi indiferente no relacionamento, né? Não estava feliz no relacionamento, mas não quer separar. Mas em contrapartida, o que aconteceu? O vazio que ela estava experimentando fez com que ela buscasse algo, alguma fonte de prazer, que foi o quê? A comida. Muito bem. Você acredita que o que você sente é amor ou é apego? É amor ou é apego? O que você acredita? O que pode ser isso aí? Você se percebe muito maior que o seu parceiro profissionalmente? Você acha que você é maior que ele profissionalmente? Responde aí pra mim. Será que eu ganho mais que ele e ele se sente maior ou se sente menor do que eu e eu, sei lá, eu vejo ele pequeno? Infinitas possibilidades. Como é que você vê? Uma pausa pra água, gente. Vamos lá. Agora eu vou passar para um outro ponto aqui, tá, gente? É quando a indiferença ela vem do parceiro. Então, ela não vem de você, a indiferença vem do parceiro. Só que quando a indiferença vem do parceiro ou da parceira, aí a situação fica um pouco mais delicada, porque não depende de você somente, entende? Depende também dele. Então, agora entra. Da outra parte quando a indiferença vem de você, é 100% da sua responsabilidade aí para você olhar para isso, certo? Seu marido vai ter que olhar para algumas coisas? Sim, né? Ok. Mas a maior parte ali para você olhar é da sua responsabilidade. Agora, quando a indiferença vem do seu parceiro, aí o negócio complica, porque tem duas perguntas aqui que eu vou fazer para vocês antes da gente entrar para as perguntas matadoras, né? A primeira pergunta é: o seu parceiro tem abertura para diálogo? Não? Nunca teve? Ele só tem abertura para diálogo quando é algo que tenha interesse para ele? Como é que é isso para você? Como é que é isso para a relação de vocês? O seu parceiro tem abertura também para um trabalho terapêutico, para ele buscar uma terapia, para ele poder trabalhar essa questão da indiferença dele? Ele tem abertura para isso? Se as duas respostas, as duas respostas para as duas perguntas que eu fiz agora foi sim, ótimo, né? Eu acho que você pode buscar ajuda de alguém, de alguma pessoa para poder, de alguma forma, intermediar essa relação aí, ajudar vocês nesse processo de cura dessa indiferença, para a relação de vocês ir para um outro patamar, eu costumo dizer, dar um upgrade aí na relação de vocês. Ou se a resposta for não, você vai pegar seu caderninho da cura agora e você vai responder algumas perguntas que eu fiz aqui para você, tá? A primeira é o seguinte: chegou o momento, será, de repensar essa relação? Será que agora é o momento de eu refletir? Lembra daquela frase impactante: quem sou eu na fila do pão? Ou a outra frase dos meus adolescentes é: quem sou eu no rolê? Quem é você no rolê? Né? Chegou a hora de repensar. Ok, nessa relação existem filhos? Você acredita que ainda não é o momento para separação por conta dos filhos? Como é que é isso para você? Um outro ponto. Que tal, a partir de agora, você começar a cuidar muito de você? Dos seus projetos, dos seus sonhos, talvez emagrecer, ou se você não tiver gordinha, talvez você, sei lá, você olhar para você, para os seus projetos, para a sua vida, para aquilo que você quer criar a partir de agora. Oi, Paula, bem-vinda! O que você quer fazer? Você acha que vai ser legal você fazer esse movimento de olhar agora para você? Tirar um pouco do foco de atenção do seu parceiro e olhar para você? Cuidar de você? Como é que seria isso para você? Vamos lá. Será que fazer uma terapia agora, nesse momento, te ajudaria? Lembra do texto que eu li no início da live? Quem perdeu o início da live, eu vou deixar salvo aqui no meu IGTV, tá? Você pode ver de novo, é um relato muito, muito, muito impactante de uma pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo, e ela me mandou uma mensagem dizendo tudo aquilo que ela estava sentindo, como que ela se via dentro do relacionamento. Ah, saudade, Paula! Então, depois assista o início da live, porque eu acho que vai fazer muito sentido para você também, tá? Ó, você acredita que não tem mais o que fazer?
Você acha que chegou o momento de talvez encerrar esse ciclo? Como é que é isso pra você? Porque encerrar ciclo, gente, dói demais. A gente se apega, a nossa mente inconsciente ela tende a ir pro passado, e aí eu vou buscar só os momentos bons, positivos que eu tive com aquela pessoa, e eu vou distorcer e generalizar os momentos que eu tive que foram o quê? Né? Foram abusivos, foram péssimos, foram humilhantes. Eu vou lembrar só dos bons. Olha, a nossa mente, em muitos momentos, ela mente, tá, gente? E aí eu vou, de alguma forma, começar a ter recaídas. Principalmente, tem até um meme na internet que mandaram pra mim, uma cliente que mandou recentemente, que diz o seguinte: estou plena, feliz, virei a página. Aí o cara que tinha ido embora volta. E aí, sumida? Tipo, droga, recaída, né? Ou seja, quando você tem essa tomada de consciência, né, e você começa a escrever como essa moça fez, ela escreveu, né, ela escreveu e colocou lá, olha, dia 12/12 de 2020, eu vou virar a página, literalmente, da minha vida, né, essa página da minha vida. Então, quando você escreve e começa a colocar ali os prós e os contras ali, né, dessa relação, com certeza você vai começar a abrir, a expandir a sua mente, começar a perceber o seguinte: olha só que interessante, tem mais coisas negativas do que positivas, né? Então eu preciso talvez ter um olhar mais atencioso para isso. A pergunta final é o seguinte: como é para você se colocar em primeiro lugar? Como é que é? É difícil? É complexo? Você não consegue se colocar em primeiro lugar? Você sempre coloca as pessoas em primeiro lugar e não você? Como é que é isso pra você? Porque quando eu falo pra algum cliente, alguma cliente, você se coloca em primeiro lugar, pô, Ale, mas isso é egoísmo. Não, isso não é egoísmo, isso se chama amor próprio, isso se chama autoestima. É quando você tem estima por você, quando você se ama incondicionalmente, quando você se coloca acima de tudo, né? Por quê? Porque quando você olha pra você e se coloca em primeiro lugar, as suas relações elas vão ser mais saudáveis. Você vai se priorizar. E tudo aquilo que não tiver bom ou não estiver, assim, de alguma forma alinhado com aquilo que você acredita, você vai falar assim: olha, muito obrigado, aprendi muito com você, mas agora eu preciso encerrar esse ciclo porque está me fazendo mal. E eu tenho que me colocar sempre em primeiro lugar, né? Faz sentido pra você, gente? Tá, Ale, mas e quando a indiferença vem de um crush? Esse é o terceiro ponto, hein, gente? O terceiro ponto, mas esse vai ser breve, tá? Existem casos, né, de pessoas que se relacionam pouco tempo e quando o cara percebe que a mulher é uma mulher independente, bonita, que tem projetos, que tem propósito, que tem presença, e o cara tem uma baixa autoestima muito evidente ali, o que vai acontecer ali? Ele vai olhar para a mulher e vai enxergar a mulher como se ela fosse algo assim, inatingível, tipo, ela é muito areia pro meu caminhãozinho. Como diz um cliente meu, ok, caminhãozinho não deu para carregar uma vez, faz quatro vezes ali, ó, pega mais uma parte, depois volta, pega outra parte, entende? Faz um quarto, meio, entende? E até você carregar tudo. Mas tem homens que não conseguem, não sustentam isso, né? Porque tem muita baixa autoestima. Então, eles vão pra indiferença, que é o seguinte, eles vão embora. Eles vão embora e às vezes, tipo, deixa a mulher assim: ué, por que o cara foi embora? Tem alguma coisa comigo? Tem algum problema comigo? Não, não é com você, querida. Não é contigo. É com ele. Porque ele te acha o quê? Muito pra ele. Então ele vaza. Porque ele não ia conseguir sustentar essa relação. Porque se a mulher ganha bem, é independente, é uma mulher bonita, é uma mulher com presença, e o cara tá ali, né, talvez com dívidas, talvez ali preso a várias crenças limitantes, né, ele vai olhar pra tudo isso e vai falar assim: pô, ela vai me cobrar e eu não vou conseguir sustentar ali o cara que ela talvez queira ao lado dela, eu vou vazar. Entende? Vai pra indiferença. E aí eu vou explicar pra vocês como que nasce essa indiferença. Vocês já ouviram falar de um termo, oi Valesca, de um termo chamado abandônicos. Abandônicos vem de abandono, certo? Ou seja, quando
um indivíduo, quando um homem ou uma mulher, de alguma forma, são abandônicos, quando eles abandonam, lembra do crush aqui que eu citei pra vocês? Quando ele vê que a mulher é muito pra ele vai embora sem dar notícias, ele some, literalmente some, né? Porque ele acha muito pra ela, ou seja, ele abandona. Ele não consegue de alguma forma ter uma presença, ele não consegue de alguma forma sustentar ali naquela relação, que seja para falar assim, olha, vamos encerrar o ciclo, olha, eu não tô ainda na fase de me relacionar com ninguém. Ou seja, quando eu tenho um homem dentro de um relacionamento, num casamento, ou eu posso colocar também uma mulher, tá, gente? E eu percebo que ele é abandônico. Pô, como assim, Alessandra, abandônico? Ele não foi embora, ele ainda está aqui do meu lado. O abandônico, gente, ele pode ser de diversas formas, tá? O primeiro ponto é o seguinte, quando ele é, assim, sabe assim, ele não conversa com você, é só o essencial, às vezes é monossilábico, ou conversa com você quando é de interesse dele, ou quando ele percebe que você tá batendo uma DR com ele ali, ele simplesmente, ou ele apaga a luz, vira pro lado e dorme, ou ele pega a chave do carro dele, vaza e deixa você ali falando sozinha, ou a mulher também pode fazer isso também, que isso aí cabe para ambos, né? Então, ele tem um perfil que é o quê? Abandônico. Ou, em casos mais extremos, quando você pressiona demais a pessoa, o que ela faz? Ela ameaça que vai sair de casa, ou ela sai de casa e fica aí tipo uma semana morando na casa dos pais ou num hotel, entende? Porque pessoas abandônicas também tendem a ser manipuladoras, tá? Então, essas pessoas abandônicas que abandonam, o que elas fazem? Elas têm um perfil, tá? De serem indiferentes. É aí que nasce a indiferença, tá? Porque elas aprenderam no sistema familiar a serem diferentes dos relacionamentos, a serem abandônicos dos relacionamentos. Vou dar um exemplo. Se eu pegar aqui um homem com um perfil abandônico, né? Quando a pessoa é abandônica, ela vai para o quê? Ela vai para a indiferença, ela vai para o egoísmo e ela vai para uma frieza, certo? A pessoa que se relaciona com a pessoa que é abandônica, ela vai para a rejeição, ela vai para uma tristeza muito profunda, ela vai para uma mágoa muito profunda e ela tem muita baixa autoestima também, tá? Vocês entenderam aqui? Então, quando eu tenho um abandônico, eu tenho ao lado do abandônico alguém com perfil da rejeição. Alessandra, como essas pessoas se atraem? Pelo amor de Deus, me dê uma dica aí para eu vazar disso e nunca mais atrair esse tipo de pessoa para os meus relacionamentos. Gente, isso é sistêmico. Vem o quê? De questões familiares que precisam ser vistas. Então, se o cara, tá, é abandônico, a gente precisa olhar para o sistema familiar dele ligado ao masculino ou mesmo até para o feminino, tá? Se o cara teve uma mãe que simplesmente deixava ele largado ali com a avó, com o tio, com o vizinho, e quando estava com a criança, né, era assim uma relação bem superficial de convivência mesmo, não era uma relação de tinha um vínculo afetivo, esse cara, quando ele vai para as relações, ele tende a ser o quê? Abandônico com as mulheres. Porque inconscientemente é como se ele quisesse punir as mulheres pra, de alguma forma, afetar ali, ó. Pô, minha mãe fez isso comigo, eu vou fazer isso aqui, que é uma forma de preencher meu vazio com aquilo que fizeram de mal pra mim quando eu era criança. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Tem outros casos sistêmicos também, tá, gente? Quando o homem tem um pai que simplesmente abandonou a mulher, sumiu, certo? Ou traía ela muito, ou ele viajava muito e deixava os filhos ali por conta da mulher e chegava assim 1 mês depois, 2 semanas depois, e quando ele chegava também ele só convivia, não criava nenhum vínculo afetivo. Aí o que acontece? O cara cresce, convive com o pai dele, cresce, olha o pai dele e fala assim, nossa, eu odeio meu pai, eu nunca serei igual ao meu pai, de repente ele se vê o quê? Fazendo o quê nas relações? A mesma coisa. Indo embora, sendo indiferente, sendo egoísta,
sendo frio. Então a gente precisa olhar para esses dois contextos aqui, tá? E aí vem um outro ponto, uma seguidora me perguntou, e uma amiga minha, o seguinte: Ale, mas ok, e quando eu tenho uma tomada de consciência que o cara é abandônico e eu percebi que eu estava no papel da rejeitada? Se eu sair desse papel de rejeitada, o que acontece? Pode acontecer infinitas possibilidades. Primeiro ponto é o seguinte: quando você sai do papel do rejeitado, é porque você olhou para o seu sistema familiar também. Porque possivelmente você teve uma mãe que foi muito rejeitada dos relacionamentos, ou ela se colocou nesse papel de rejeitada, né? E aí você se coloca nesse papel porque você modela esse padrão da sua mãe, mesmo você o quê? Reprovando isso. Poxa, minha mãe foi omissa, minha mãe foi submissa, a minha mãe, ela, de alguma forma, ela não foi uma mulher que lutou pelas coisas dela, entende? Ela aceitava migalhas dos relacionamentos, então, consequentemente, eu me vejo com padrões de comportamento muito semelhantes, mesmo não querendo, porque é inconsciente. A Virginia Satir, terapeuta familiar, o que ela fala, né? Nós repetimos as regras familiares que vão passando de geração para geração. Essas regras familiares, elas constroem o quê? As crenças, né? Que a família vai passando para todas as gerações, para todas as gerações e linhagens da família. Até chegar um que vai olhar para tudo isso e vai falar assim: não, chega, né? Honro todos vocês, porque foi através de vocês que eu estou aqui nesse momento, mas eu não quero fazer igual, não quero seguir, né, essa mesma linha. Enfim, tá fazendo sentido para vocês? Então, quando eu tenho uma tomada de consciência de que estou no papel do rejeitado, estou ali na mágoa, no rancor, na tristeza, na raiva, opa, vou mudar isso aqui. E aí eu começo a olhar pra mim, eu começo a me cuidar de mim, eu começo a me apaixonar novamente por mim. E aí eu vou olhar pra essa relação. Se eu perceber que essa pessoa não cabe mais na minha vida e na mulher que eu me tornei agora, né? O que eu vou fazer? Eu vou falar pro cara: olha, seguinte, tô partindo, tô vazando, não quero mais. Isso vale também pros homens, tá? Porque também tem homens que se colocam no papel do rejeitado e a mulher é abandônica. Tem muitos, tá? Não pensem que isso daí só as mulheres são vítimas, tá, gente? Tem muita mulher, né, que pensa que é o lírio do campo, né? Mas é um lírio do pântano, tá? Então, todo cuidado aí é pouco. O ponto aqui é o seguinte, tá, gente? Se você não sair desse papel do rejeitado, com o tempo, o que vai acontecer? Você vai se tornando uma pessoa amarga, de mal com a vida. Você vai aceitando todas as migalhas que esse parceiro ou parceira vai te trazendo ao longo desses anos de relacionamento. E, consequentemente, com o tempo, sabe o que você pode somatizar aí no seu corpo? Um câncer, uma doença psicossomática crônica. Vocês sabiam que no meio da pandemia o que mais surgiu foram doenças psicossomáticas, onde as pessoas começaram a sentir dores crônicas e tudo ligado à parte emocional? Vocês sabiam disso? Então, ano que vem vai ser um ano que vai estourar cada vez mais isso. Então, se você não cuidar do seu emocional, se você não cuidar do seu corpo, se você não cuidar da sua alimentação, se você não cuidar da parte espiritual da sua vida, que é o que? Vai fazer uma oração, vai se conectar com Jesus, com Maria, com José, com Buda, seja quem for, mas você precisa cuidar disso. Então, quando você olha para esse contexto e percebe assim: opa, estou no papel do rejeitado, opa, estou no papel do abandônico, preciso olhar para isso e mudar isso aqui. Existem casos também, gente, de homens que tiveram pais que duvidaram ali, ó: não sei se esse menino é meu filho mesmo, não sei. E aí a mãe não falava: não, ele é seu pai, e ficava naquela dúvida, e de repente, né, a pessoa cresce com essa dúvida e ela se transforma numa pessoa o quê? Também abandônica, tá? Aquela pessoa que vai pra indiferença, pra frieza, pra um egoísmo. Então, tudo está relacionado com o nosso sistema familiar, gente. Então, às vezes, o cara ele não quer ser abandônico. Talvez está tão no piloto automático que ele nem se percebe, entende?
Mas quando ele tem uma tomada de consciência do comportamento dele, porque ele percebe a mudança primeiro na mulher, aí ele vai em busca de ajuda, gente. Ele vai buscar algo ali para ele mudar esse padrão de comportamento dele. Mas tudo está relacionado com o nosso sistema. Como é que eu olho para o meu sistema? Como é que eu olho para o meu sistema familiar? Como os meus pais se comportaram nos relacionamentos e como eu estou agindo hoje nos meus relacionamentos? Como é que os pais do meu companheiro, da minha companheira, de alguma forma se relacionaram e como isso de alguma forma influencia no meu relacionamento com o meu parceiro? Então, como mudar isso? É muito simples. Você precisa aprender a olhar para você, a olhar para a sua sombra. Sim, o papel do rejeitado ali e de ficar ali mergulhado naquela mágoa, naquele ressentimento é uma sombra sua que você precisa olhar e acolher. Até quando eu vou ficar nisso? Até quando eu vou ficar remoendo essas coisas e não tendo uma tomada de consciência, uma decisão para minha vida? Até quando? Será que eu vou esperar eu adoecer para eu poder tomar uma decisão na minha vida? Tendo em vista que eu já fiz de tudo e a pessoa não muda. Tendo em vista que eu não mudo também ninguém, eu mudo só a mim mesmo ou a mim mesma. Fez sentido para vocês isso aqui que eu trouxe para vocês, gente, hoje? Porque quando a gente fala de indiferença, a indiferença ela é um buraco muito maior que vocês possam imaginar, né? Eu não posso simplesmente apontar o dedo e culpar alguém e me colocar no papel de vítima. Eu tenho que assumir a minha autorresponsabilidade. Porque se eu estou num relacionamento, se eu estou numa relação que não está legal, está tóxica, e eu continuo aqui nessa relação, a responsabilidade também é sua. Então não existe vilão, nem mocinho, nem mocinha. Não existe vítima. Existe você se colocar na postura do herói e assumir a sua autorresponsabilidade. Porque só assim, sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir sair dessa situação ou ficar nessa situação, mas de uma forma diferente. Que aí eu falo o seguinte, olha, a relação de vocês do passado teve um câncer em estágio terminal, né? Está em cuidados paliativos e agora não tem como mais fazer quimioterapia, radioterapia, não tem como mais. Vai ter que nascer uma nova relação. Existem casos que isso pode acontecer, Ale? Com certeza, gente, tudo nessa vida tem solução, menos para a morte, morreu, acabou. Entende? Mas o resto tudo tem solução. A Aninha colocou aqui, ó. Vamos para a jornada do herói. Exatamente isso. Isso é a jornada do herói. Completamente. Né? Completamente. Então, quanto mais eu tenho essa tomada de consciência e quando eu me deparei com um obstáculo, vamos pensar em infinitas possibilidades aqui para a gente sair desse obstáculo, porque relacionamento é isso, gente. Relacionamento é isso. Se relacionar é isso. Mas não adianta eu fazer a minha parte sozinha, o outro também precisa fazer o movimento. Porque senão, o que vai acontecer? Eu vou continuar vivendo e convivendo numa relação onde eu estou me relacionando com uma pessoa, mas ao mesmo tempo eu me sinto sozinha. Essa é a pior solidão. Então, a mensagem que eu deixo para vocês aqui nessa noite é: se você está sentindo essa dor da solidão, essa tristeza, essa mágoa, essa melancolia, olha para você, olha para o seu sistema familiar e perceba o que precisa ser mudado, que ciclo que precisa ser encerrado para você começar a ter uma vida diferente e relacionamentos mais saudáveis. E se você for ficar com essa pessoa que você está agora, que vocês possam construir algo novo, diferente do que foi no passado. Porque a frase de efeito lá da morada generativa, do meu espaço de cura e acolhimento das pessoas é o seguinte: pessoal, evolua a ponto das pessoas terem que te conhecer novamente. É simples. Evolua. Se você continuar sendo a pessoa que você foi no passado, né? Se você foi o indiferente, se você foi o abandônico, você vai ter os mesmos resultados. Se você for a rejeitada, você vai continuar no papel de vítima, tendo os mesmos resultados também. Então, eu agradeço demais a audiência dessa noite. Nós estamos aqui com 17 minutos aqui para acabar a live. Segundos, na verdade, né? 17 segundos.
Eu acho que eu ficaria aqui falando sobre esse tema mais 2 horas. É muita coisa, né, gente? Mas próximo domingo